Existem três lugares, top três lugares que eu acho que são excelentes para poder fazer a foto. Eu vou falar do final pro melhor, né? Do terceiro até o primeiro. Lembrando que isso vale para minha experiência, né? Tipo, dos ensaios que eu fiz, tá? E que eu sei que esses lugares, muitas vezes, eles vão me proporcionar fotos, né, de um ensaio realmente muito melhor, com fotos de destaque, com um trabalho realmente que mostre um trabalho bem legal, tá? O terceiro, que eu vejo que é um dos melhores, é o estúdio. E por quê? Porque ele alia diversas coisas boas. A primeira é a segurança, né? A gente vai estar com o animal em algum lugar, né? Totalmente fechado, totalmente cercado, totalmente protegido de intempéries, de outros animais, de qualquer tipo de situação. A gente vai facilitar também a questão de fazer o ensaio, né? Porque são menos distrações para ele. Enfim, a questão da segurança do pet é algo que a gente sempre tem que estar muito esperto, né? E uma foto em estúdio muitas vezes, eu acho que em 99% dos casos, é um lugar extremamente seguro para eles, é um lugar preparado para eles, tá? Então, a primeira parte da segurança, a segunda é o conforto, que pode acontecer desse local realmente ficar um pouco quente, né, por conta da estação, tá? Então, tendo ali um ar-condicionado ou um ventilador já é bom o bastante. Lembrando que tem algumas raças que elas sofrem muito mais de calor, né, por conta da sua respiração, né? Os braquiocefálicos, né, eles em si, eles têm uma respiração um pouco mais difícil, então eles têm mais, para eles isso é muito mais importante comparado com alguns outros, com algumas outras raças de cães, tá? Então a segurança, o conforto e também tem algo que pode parecer besteira, mas quando a gente está dentro de um estúdio, e você controla a luz, você controla o fundo, você tem toda a sua imaginação liberada para você fazer qualquer coisa, tá? Você não depende de algo específico, você mesmo monta tudo. Então, você pode fazer qualquer tipo de foto, tá? Praticamente, mesmo estando em um local menor, né, limitado entre aspas, né, você consegue fazer um excelente trabalho. Tal como nesses dois exemplos que eu quero falar aqui. Olha só, dentro de um estúdio, tudo pode acontecer. E você pode criar qualquer cenário, qualquer situação. Olha só essa foto, né? Eu fiz num estúdio bem improvisado, tá? E foi basicamente da minha cachorra pulando. Não foi em nenhum lugar grande, né? E eu fiz ela pulando. Deixa eu só aqui mostrar como é que é a foto realmente. Olha só. O pano tá mal colocado. Tem uma caixa para ela pular. E tudo isso a gente consegue fazendo aqui depois numa edição, né, mais pesada, tá? Ainda assim, ainda assim, né, num lugar pequeno, com duas luzes aqui, né, dá para fazer uma foto, na verdade, bem diferente, né, vamos colocar dessa forma. E por quê? Porque quando a gente faz foto em estúdio, né, a nossa iluminação ela não tem limites. Na verdade, em qualquer lugar, é, a nossa criatividade, né, ela não tem limites. Mas quando a gente está ali no estúdio e a gente tem um local pequeno, né, sei lá, com luz e só isso, ainda assim é possível fazer coisas realmente bem diferentes, né, do que a gente pode esperar. Além dessa foto aqui, né, como eu já mostrei, tem também essa outra aqui, né, que foi feita aqui em casa também, tá? Com o meu gatinho e uma abóbora. Essa abóbora é de verdade, tá? Eu mesmo esculpi essa abóbora. Eu fiz até uma live mostrando como é que eu fiz essa foto, caso você não tenha visto, é só procurar no meu canal. E, enfim, né, a abóbora eu mesmo esculpi e aí eu fiz o gatinho olhar pra dentro e ainda olhar pra você ali com essa abóbora pegando fogo, né, um caso dessa forma, né, um bafo de fumaça. Então, ou seja, né, mesmo estando em um lugar pequeno, né, e limitado, com luzes e elementos, né, e itens, acessórios também, caso você queira colocar acessórios no pet, né, é possível, né, e a gente, e a nossa, a nossa criatividade, ela realmente ela não tem limites. O segundo melhor local é uma floresta, né? Dos lugares que eu já fotografei, é um dos lugares mais legais de fotografar, muito por conta da beleza do lugar, né? É um lugar realmente muito bonito, a gente tem muito espaço para poder fazer a foto, né? E a gente tem também uma grande diversidade, né, de fotos que a gente pode fazer. O animal se sente muito bem, né? Ele está muito próximo da natureza.
Então, assim, para espaço é muito bom, para composição também é excelente, né? Dependendo da luz que você for tiver ali trabalhando, enfim, ainda assim fica muito legal da forma como você vai fazer, como você vai encaixar esses elementos para poder fazer essa foto. E assim, tem umas situações que você precisa realmente se precaver, né? Que elas são a guia, né? Você precisa manter eles seguros, né? Porque pode acontecer alguma coisa, pode aparecer algum bicho, pode acontecer alguma coisa que vai assustar eles, né? Então, se a gente mantém essa guia, realmente fica muito mais fácil pra gente, tá? Controlar realmente isso muito por conta da segurança deles que a gente quer preservar. Teve um ensaio que eu fiz que eu queria comentar, realmente que ele foi muito massa. Eu vou mostrar as fotos aqui e falar um pouco sobre ele. Esse ensaio aqui foi um dos mais marcantes e um dos que eu mais gostei de fazer nos últimos tempos, né? Que foi um lugar realmente muito lindo, né? E fazer ensaios em florestas, ainda mais florestas temperadas, né? O que a gente infelizmente não tem aqui. Não quer dizer que aqui não seja legal, aqui tem a sua, realmente tem lugares realmente maravilhosos. O cão aqui, o Johnny, ele pôde ficar bastante à vontade, né? Ele estava na guia em todos os momentos, tá? Pode não parecer, mas ele também estava na guia em todos os momentos. Ele estava aqui com a tutora dele, a gente estava fazendo essas fotos, ele estava super à vontade. É um lugar que ele não conhecia, até onde eu lembro, né? Mas ele estava super, super bem ali, porque tá na natureza. O lugar realmente era muito legal. A gente tem bastante uma iluminação natural e bem legal, né, para a gente compor. Enfim, o local em si também, enfim, tudo realmente combina para a gente fazer um ótimo trabalho, né? Quando o ambiente te favorece, né? Você realmente tem um a mais ali, você tem menos chances de errar, né? Diferente quando é um lugar que tem mais dificuldades. Aqui no caso era um lugar que mais te ajudava do que atrapalhava. E em primeiríssimo lugar, você provavelmente não acertou, mas eu diria que o melhor lugar para você fotografar o pet é na sua casa. Realmente, pode ser um pouco contraditório, mas existe algo que é muito importante ali, que é a segurança dele, que já aconteceu um pouco antes, eu já falei do estúdio, mas além disso, é um local onde todos eles podem fazer o ensaio. Porque pode acontecer no estúdio dele não ficar bem mesmo sendo um lugar seguro. Mas quando o pet está dentro da própria casa, as chances do ensaio dar certo, elas são muito, mas muito maiores mesmo. Poucas coisas podem assustar ele. É basicamente só os equipamentos e o fotógrafo, né? Então, a gente diminui muito essa situação. Então, é um local onde a gente consegue fazer as fotos, muito provavelmente porque é um lugar onde eles já conhecem, eles já se sentem à vontade e onde eles estão seguros. O que pode diferenciar realmente é da casa de um e outro, né? A casa, quando eu digo, não é, enfim, a parte de dentro da casa, né? Mas o local aonde esse pet mora, né? Ele pode morar em uma chácara, ele pode morar em um sítio, ele pode morar dentro realmente de uma casa ou um apartamento, tá? E nessa parte de segurança e confiança, isso pesa muito, né? Em questão de composição, né? Aí vai variar um pouco do local, né? Se o local realmente for muito pequeno, ele fica um pouco limitado. Se um lugar ele tiver muitas opções, fica tudo muito mais fácil. Eu fiz um ensaio de um canil em Portugal e o ensaio foi todo realmente na casa desses cães e foi um trabalho muito legal, é o que eu queria comentar um pouco. Repara só nessa foto da minha amiga Manuela Paraíso, de Portugal, desse ensaio aqui dos cães dela. Cão Serra da Estrela, tá? Enfim, como você pode ver, estão todos muito à vontade, né? Estão todos realmente muito tranquilos, muito à vontade. Por quê? Porque eles estavam na sua própria casa. É claro que aqui a casa era um sítio, né? Era um lugar realmente muito grande, o que facilita muito para a gente fazer o ensaio, tá? Enfim, e aqui a gente junta diversas coisas positivas, né? Como eu já falei, o animal ele vai estar realmente muito confortável para poder fazer essas fotos porque ele está realmente em casa. E a outra questão aqui também, que é um plus para esse caso específico, é que era um local bastante grande, tá? Então a gente tinha bastante opção para poder fazer a foto. E também desse ensaio dessas bolinhas brancas, dessas bolinhas brancas muito fofas, que foi do Pastor Branco Suíço, né? Que é o local realmente onde eles nasceram, né? E onde eles passam os dias. Então, não tem como eles realmente ficarem incomodados com esse local. No máximo, eles poderiam ficar incomodados comigo, né? Que sou um estranho para eles. Mas, tirando isso, é um lugar em que eles ficam realmente muito à vontade, né? E quanto mais à vontade o pet está,
mais ele vai transmitir isso, né? Mais ele vai conseguir passar isso para você na fotografia. E é isso que a gente quer. A gente quer uma expressão muito verdadeira, muito boa, muito feliz, né? E essa é uma das formas que a gente consegue, né? E quando eles estão na casa deles, onde eles foram criados, né? Aonde eles estão mais à vontade, tudo isso fica mais fácil, né? E fica muito melhor também quando o local ele te proporciona muitas opções. Nesse caso aqui, a gente tinha um campinho, né? Em que a gente colocou eles para correr e eles vieram na nossa direção e eu peguei eles ali com as bolinhas começando a correr um pouquinho, dá pra ver até um pouquinho das patinhas, né? Enfim, é, ajuda muito mesmo. Ainda tem uma menção honrosa, sim, a parques. Você achou que eu não fosse falar de parques? Realmente existe a opção de parques e ela é muito boa, tá? Mas é interessante que esses parques sejam grandes. E o porquê, né? Porque se o parque estiver muito lotado, fica muito difícil da gente ir para algum lugar mais reservado, né? Então é interessante que esse parque ou seja grande ou ele seja ou ele tenha menos pessoas no dia, tá? Pessoas e animais também, é muito importante isso, né? Para quê? É para que a gente fique mais à vontade nesse lugar, né? Sem qualquer tipo de interferência de pessoas ou também de animais que possam atrapalhar esse ensaio, tá? E lembrando, claro, que é sempre muito importante a gente estar de olho na segurança deles com realmente chuva, caso tenha acontecido, algum vendaval, algum outro animal que possa aparecer e tudo mais. Esse foi o ensaio que eu fiz do Pequeno Gaelzinho no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Caso você não conheça São Paulo, você não sabe do que eu estou falando, existe um parque em São Paulo chamado Ibirapuera. Ele é um parque muito grande, tá? E a gente fez a boa parte desse ensaio em uma parte mais isolada desse ensaio, né? E tanto que a gente conseguiu um bom espaço ali para fazer ele correr, para ele ficar mais à vontade, enfim, tem uma boa variedade das fotos, né? E aqui ele está correndo com bastante vontade, enfim, ele estava bastante bem tranquilo, né? Porque em boa parte disso, porque não tinham mais pessoas por perto, né? Então ele estava mais à vontade, então tinha perto dele apenas o tutor dele e eu, né? Eu realmente sou um estranho para ele, mas isso ele ficou ele ficou tranquilo quanto a isso. E como estava só ele e o doutor, então ele estava realmente muito confiante, estava muito tranquilo, o ensaio caminhou super bem, né? Tanto que ele fez realmente ótimas caras. Tem até mais uma aqui que eu quero mostrar. Olha só, mais uma aqui que a gente colocou, a gente chamou ele, na verdade, debaixo das plantas, ele ficou ali olhandinho assim, ó, de baixo, muito bonitinho, né? E, enfim, em todas as situações ele tá realmente muito à vontade, tá muito bem, né? Isso é muito, mas é muito importante mesmo, a gente conseguir ótimas expressões e, consequentemente, ótimas fotos, imagens que chamem a atenção, né? Em que a expressão do pet ele tá ali, tá muito viva, tá muito direta para você, tá? Então, esses são os dois exemplos que eu queria mostrar aqui, ó, do Parque Ibirapuera que eu fiz, que tinha uma variedade, a gente estava distante das pessoas, né? Um caso em que dá certo, né, fazer em parque, né? Quando o parque realmente é muito cheio, aí a gente tem umas questões que não são muito legais, mas aqui no caso, a gente estava em uma parte bem tranquila do parque, né? E, enfim, a gente conseguiu fazer um bom trabalho aqui. E quais são os piores locais? Aqui em cima, aqui em cima. Ah, isso. Gostou desse conteúdo? Então compartilha. Eu tenho certeza que um amigo seu, um conhecido seu, vai gostar de saber desse conteúdo e em saber aonde fotografar os pets. Beleza? É isso aí e a gente se vê no próximo vídeo.